Bom dia a todos. Enquanto a gente espera aí o pessoal entrar, eu gostaria de trazer uma música para apreciação. Por entre os sonhos meus, sempre a cantar, aquela voz dos meus a convidar. Será que o sonho então não tem mais fim? Ainda está dentro de Cantemos outra vez em uma voz. Em meu poder estás, estreitos nós. Vais olhar para trás, mas mesmo ali, o fantasma da ópera está. Eu sinto uma grande emoção. É muito emocionante para mim quando ouço essa música, né? E se tem mais alguém que já assistiu esse espetáculo, eu acho que também arrepia. Um dos espetáculos mais eletrizantes de todos os tempos. Eu assisti algumas vezes e assim é inesquecível. Convido quem não assistiu a assistir. Então já sabemos aí que vamos falar de teatro, né? E nada mais justo do que trazer essa apreciação musical. Então, bom dia, professores de arte, professores coordenadores e todos que nos acompanham nesse momento. Espero que estejam todos bem, tanto de saúde física quanto emocional. É muito bom estar com vocês em mais um encontro de formação de ATPC. Desejo que esses momentos aí que vamos passar juntos sejam produtivos, de aprendizado, de troca, que possam refletir e aí também usar como subsídio para a sua prática em sala de aula. Quero lembrar que vocês não precisam se preocupar em tirar print dessas apresentações, que esse material ele vai ser enviado aí para os PCs, né, logo após a apresentação, ok? Então eu vou subir o PPT. Essa apresentação, ela está sendo feita, essa gravação, ela está sendo feita pelo Teams. Então, se eventualmente nós tivermos um atraso aí, um atrasinho, né, subindo o PPT, eu peço aí toda a compreensão de vocês, ok? Então, nós temos aí a TPC de arte do dia 29 de julho. Para essa TPC, nós temos o tempo de 3 ATPCs. Então, vou estar com vocês aí até próximo do meio-dia. E agradeço a disponibilidade de vocês aí, a colaboração de vocês também estarem aí junto comigo, ok? Os objetivos aí dessa OT são subsidiar o professor acerca da linguagem do teatro, que será trabalhado no terceiro bimestre, no componente curricular de arte, bem como as habilidades essenciais elencadas pela SEDUC para o terceiro bimestre. Promover estudos sobre os vários e também apresentar algumas sugestões de atividades que contemplem aí as habilidades do terceiro bimestre. Nós estamos aí, apesar de já estar falando de terceiro bimestre, vocês estão aí terminando o segundo bimestre, estão aí fechando as notas, né, se preparando para o conselho. Então, a gente não pode deixar de refletir aí nesse final de bimestre sobre o que foi, o que aconteceu, né? Nós temos aí pela primeira vez um bimestre inédito, sem nenhum dia de aula presencial. Então, é bastante importante que vocês façam essas reflexões,
que vocês façam esses questionamentos, que vocês façam essa autoavaliação. Perguntas que não precisam ser respondidas para mim nesse momento, né? Mas que vocês reflitam. O que avançou, né? Como os meus estudantes desenvolveram as habilidades aí do segundo bimestre? Será que eu consegui atingir o meu objetivo? Como ficou o aprendizado do meu aluno? Como está o engajamento do meu aluno, do meu estudante nesse momento? E o que precisa ser revisto da minha prática pedagógica? Nós estamos fazendo o nosso melhor, mas nesse momento nós estamos sendo cobrados do melhor com excelência, e acredito que cada um de vocês estão sim fazendo o melhor nesse momento. Mas nessa pausa aí da SEI, né, da Semana de Estudos Intensivos, do fechamento de nota, dos conselhos, vale a pena aí a gente refletir sobre essas questões. E pensando nisso, eu trouxe aí uma frase da Jussara Hoffmann que diz: avaliar nesse novo paradigma é dinamizar oportunidades de ação, reflexão, num acompanhamento permanente do professor, e este deve propiciar ao aluno, em seu processo de aprendizagem, reflexões acerca do mundo, formando seres críticos, libertários e participativos na construção de verdades formuladas e reformuladas. Então, é momento de nós refletirmos junto com os nossos alunos sobre essa nova forma de aprender e de ensinar, né? Para que a gente possa avançar. Não adianta nada a gente avançar, nós nos prepararmos para o terceiro bimestre se nós deixarmos muitas coisas para trás. E nós temos aí, né, como a gente falou, um começo de terceiro bimestre, que já tem início na próxima semana, no dia 3 de agosto, onde o assunto aí, principalmente para o ensino fundamental 2, é teatro. O teatro como linguagem artística. Então, nunca, né, nós estamos nos reinventando, nós estamos aprendendo. No presencial, trabalhar todas essas linguagens artísticas já era um grande desafio. Então, agora, em trabalho remoto, como vai ser? Né? O que nós vamos fazer? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Lembrando que não é meu propósito fazer uma formação em teatro. A história do teatro é uma história muito longa, mas que vale a pena a gente pesquisar, a gente se formar, a gente se apropriar dessas informações. O que eu vou fazer é uma rápida abordagem, né, do que eu julgo importante para que vocês comecem o bimestre munidos, né, dessas informações, de algumas informações, e é claro que vocês vão ter que buscar, pesquisar, né? Então, para começar aí, eu vou definir um pouquinho o que é teatro. Então, é uma forma de arte em que um ator, um conjunto de atores, interpreta uma história ou atividades para o público em um determinado lugar. Então, a gente tem a origem da palavra teatro aí do grego, né, que significa ver, enxergar, né, são dois verbos, ver e enxergar. E se a gente se aprofundar um pouquinho mais, né, nós temos também a origem dessa palavra como olhar com atenção, como contemplar, o significado dessa palavra com vários propriedades aí, digamos assim. A origem do teatro, se a gente falar quando o homem começou a representar, né, nos remete lá ao homem primitivo e toda a sua forma de representar as coisas, como danças, rituais, canções, e isso nós estamos falando do homem da idade da pedra, ou seja, são 2 milhões de anos atrás. O homem já tinha para se comunicar, ou em rituais, ou em propriedades lá com a necessidade de dominar a natureza, ele já se utilizava da arte da representação.
Então, nós temos aí a origem do teatro, como nós temos hoje na Grécia, né? E quando a gente fala de Grécia, né, nós estamos falando aí do século IV antes de Cristo, há bastante tempo, né? E a gente tem aí o teatro na Acrópole, em Atenas, onde as arquibancadas eram feitas de pedras. Sua utilização pelos cidadãos gregos era democrática. Dali todos podiam assistir com a mesma qualidade de visão as tragédias, as comédias, as sátiras. A orquestra era o espaço central circular, onde o coro, formado por dançarinos, se apresentava. Estamos falando do século IV antes de Cristo, né? Essas apresentações, elas tiveram origem aí em homenagem ao deus Dionísio, ao deus do vinho, do teatro e da fertilidade, como ficou conhecido, né? O tumelê era uma pedra fincada no centro da orquestra, destinada às oferendas para o deus Dionísio. E o proscênio, que é a parte aí entre o palco e a plateia, né, destinava-se ao corifeu, líder do coro. Era o espaço entre o palco e a orquestra. E o palco, construído inicialmente de madeira, mais tarde passa a ser de pedra, era o espaço destinado à exposição dos cenários, para troca de figurinos, máscaras. Podemos encontrar diferentes vestígios dessa cultura artística até hoje, nos nossos dias, né? Até mesmo no teatro contemporâneo. E foi assim que começaram a surgir as histórias das apresentações teatrais de todos os heróis e deuses gregos. Como eu disse, não é meu objetivo fazer uma linha do tempo aí do teatro, né, da história do teatro. E quando a gente chega no Brasil, 1500, né, a gente tem uma realidade aí muito parecida lá com a idade do homem primitivo. Então, nós chegamos aí em 1500, Brasil, terra de Tupiniquim, terra do pau-brasil, terra de Santa Cruz, e nós vemos aí uma realidade bastante primitiva com os nossos índios, né, com os indígenas. E do outro lado, viajando pelo Oceano Atlântico, a gente já tem a Europa velha, bem encaminhada culturalmente, por pelo menos 4 séculos. Então, a gente tem uma dissonância aí, né? E é na catequização dos índios que a gente tem esse encontro, né? essa primeira representação, esse primeiro teatro, os jesuítas catequizando os índios para fazer as apresentações, né? Para ensinar as passagens bíblicas. Mas foi só a partir do século XIX, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, que a arte de representar foi desenvolvida de forma mais intensa. E falando disso, né, professor, você deve ter uma vivência daquilo que fala ou propõe. Então, quando nós nos propomos aí, né, terceiro bimestre, falar de teatro, se você não tem uma vivência teatral, se você não tem essa experiência, então eu sugiro que você busque informações, que assista algumas peças de teatro, que relembre, se faz algum tempo, né, que você assistiu, porque não dá para a gente falar de um assunto sem ter nada de prática, né? Sem a gente vivenciar nada disso, mesmo que seja virtualmente, para que a gente tenha propriedade aí do que a gente estiver falando. E para começar a nossa conversa, né, a nossa formação aí sobre o que a gente vai ver no terceiro bimestre, no nosso material, eu vou pedir a participação de vocês no chat. Eu quero que vocês escrevam quais tipos de teatro que você conhece, tipo ou gênero teatral que você conhece.
Então, eu vou marcar aqui 3 minutinhos e vou esperar um pouquinho para que vocês possam participar, ok? Enquanto isso, eu vou pôr mais um pouquinho da música aqui para a gente ouvir. Cantemos outra vez em uma voz, em meu poder estás, estreitos nós. Faz olhar para trás, mas mesmo ali, o fantasma da ópera está dentro de ti. Quem viu teu rosto então só fez fugir, sou tua máscara. Quem vai ouvir minha alma e tua voz num corpo assim? O fantasma da ópera está dentro de ti. Eu quero agradecer aí a todas as participações, né? Todas as contribuições sobre os gêneros teatrais que a gente conhece. Espero que vocês tenham conseguido lembrar do máximo possível aí, né, dos gêneros, porque é um assunto que a gente vai tratar aí no terceiro bimestre, está nos nossos materiais, está no nosso caderno, né, do terceiro bimestre. Então, vamos ver lá quais gêneros teatrais eu trouxe aqui para a gente conversar. Lembrando, gente, que eu não trouxe todos, eu trouxe uma parte deles, alguns deles, os mais conhecidos, mas ainda faltam alguns gêneros teatrais. Então, nós temos aí o alto, que é um subgênero da literatura dramática, que tem como objetivo principal a sátira e dar também lições de moral. A comédia, em geral, as peças de teatro do tipo comédia são criadas para fazer rir, podem encontrar profundas críticas também. O drama, que conta o sofrimento da vida cotidiana, a farsa, que nada precisa fazer sentido, assim como não questionamento de valores, a moral aqui não encontra lugar. O melodrama, que seria um drama acentuado, o stand-up, que é um novo tipo de teatro, né? Não tão novo, mas da contemporaneidade, com pitadas de humor e apresentada por um comediante. O musical, onde o espectador confere uma peça que une música, canções, danças, além das interpretações. O teatro de sombras, que conta a história usando o boneco de sombra, teatro de fantoches, bonecos, marionetes, apresentações feitas de fantoches, bonecos de manipulação ou marionetes. O próximo aqui nós temos a ópera, onde são combinadas falas e músicas. O monólogo, onde toda a peça é conduzida por um único ator. O teatro no, forma clássica de teatro profissional japonês, que combina canto, pantomima, músicas e poesia. O teatro de revista, de caráter mais popular, aí que tem apelo à sensualidade e à comédia, né? Então, esses são alguns dos tipos teatrais
que eu resolvi trazer aí para vocês, que tratam de alguns tipos, de alguns gêneros, e quase todos esses estão lá no nosso material. É importante a gente dizer também, né, que quando a gente fala tem mais alguns aqui, o teatro infantil, que contém personagens caricatas, roupas coloridas e acompanhado com componentes musicais, o teatro de rua, onde atores fazem uso do próprio corpo e voz para representar em espaço aberto público, a pantomima, que eu já falei, e a tragédia, que é caracterizada pela seriedade e dignidade, eu não estou conseguindo ler aqui, dos componentes de conflitos, né, em instâncias maior como deuses, sociedades e as leis. Então, esses são só alguns gêneros teatrais que a gente traz aí, né? Lembrando que a dramaturgia é a arte de escrever peças teatrais e o dramaturgo é responsável por escrever. Então, a gente tem aí nós vamos tratar também de alguns elementos da representação. Então, além dos gêneros, nós temos os elementos da representação no teatro. Vejam como é uma arte completa, complexa, né? Onde nós temos muitos elementos sendo tratados. Alguns elementos que a gente pode citar: a ação, a parte, o ato, a batida, cena, um drama, o espetáculo, libreto, papel, plano de peça, ponta, rubrica, tema, texto dramático, tipo ou caráter, trama dramático, trupe. Então, são palavrinhas que a gente tem que, nós professores temos que identificar, né? E a pergunta que eu faço é: você está identificando todos esses itens, né? Você está reconhecendo, está familiarizado com todos esses elementos? Pois é, esse é um novo assunto, né, que vai começar aí já na próxima semana, e você precisa estar familiarizado com essa linguagem, para que possa aí também passar confiança ao seu aluno. E essa formação, ela tem o objetivo de trazer aí um pontapé inicial, que deve ser melhor aprofundado com o caderno do professor e também com pesquisas suas. Além disso, nós temos a equipe técnica do teatro, com todos essas pessoas trabalhando, né, esses profissionais, camareira, carpinteiro, cenotécnico, contra-regra, divulgador, eletricista, maquiador, maquinista, operador de som, operador de luz, produtor executivo, produtor gráfico. E além disso, nós temos ainda os elementos do teatro, né? O palco, os bastidores, o camarim, o cenário, cortina, espaço cênico, proscênio, público, hall ou foyer, iluminação, figurino, ator, intérprete, cenógrafo, diretor, dramaturgo, elenco, figurante, figurinista, iluminador, ponto, produtor. Pessoal, olhem quantas palavras, né? Eu preciso dominar e quantas palavras os meus alunos vão aprender. Olha o repertório deles para esse próximo assunto, teatro. E aí eu quero trazer, né, o teatro. Nós podemos definir o teatro falando de todos esses elementos, de todos esses tipos, de todos esses elementos, né? Nós podemos definir o teatro como o que ocorre entre o espectador e o ator. Todas as outras coisas são suplementares. Então, a gente vê aí que essa é uma frase do Grotowski, né? Que foi ator e diretor polaco, dono da teoria de teatro pobre. E eu dizia sempre isso para o meu aluno, que o teatro, tudo pode faltar num teatro, né? Eu perguntava para eles, o que precisa para um teatro, se nós não tivermos, não acontece. Aí eles falavam texto. Não, sem um texto é possível a gente fazer um teatro, faz um teatro de improviso, né, por exemplo. Então, as únicas duas coisas que não podem faltar num teatro é o ator e o personagem. Então, Grotowski complementa aí, né, que todas as outras coisas são suplementares.
Dessa forma, o teatro acontece de dentro para fora. Os atores são os responsáveis por representar as cenas e o público é responsável por ter todas as emoções que acontecem naquele momento. Então, resumindo, a apresentação sem plateia não é uma apresentação teatral, é um ensaio. Para que haja teatro também, é necessário ter público. Então, é bastante importante, quando a gente trabalha teatro, né, mesmo na sala de aula, que a gente tenha esse pensamento e a gente deixe isso claro para o nosso aluno. Que hora ele vai ser ator, hora ele vai apresentar e hora ele vai ser plateia. Ele vai apreciar, né? E eu costumava dizer que um olhar de fora de lugar de uma pessoa da plateia, ela consegue desmontar uma apresentação teatral, principalmente na sala de aula, né? Quando nós temos um aluno fazendo lá, né? Ele não precisa falar esse ai, só de ele fazer essa cara, o colega que está apresentando uma peça teatral lá em sala de aula, ele vai se recuar e vai. Então, tem que ter todo esse respeito de ator e plateia. Então, continuando aqui, né? Eu queria que vocês colocassem no chat qual é a sua relação pessoal com o teatro. Então, quais foram as oportunidades que você teve de assistir uma peça teatral? Qual é a sua relação com o teatro? Se você gosta, se você não gosta, se você já teve essa experiência de assistir uma apresentação de teatro profissional, qual é a sua relação? Então, nós vamos dar aqui mais 3 minutinhos para que vocês possam participar e eu estou aí no chat junto com vocês. Muito obrigada por todos que estão participando. Muito obrigada mesmo. Isso. Era só para a gente ter uma ideia, né? Para a gente ter uma noção da experiência que você tem como teatro. Eu digo sempre que a gente mora num polo cultural bastante pobre, né? Onde a gente tem poucas oportunidades de ver uma peça teatral de forma profissional. Mas mesmo assim, professor, quando tem, a gente vê poucos professores participando, né? Seja lá por qual motivo for. Então, assim, às vezes a gente vê a gente incentivando os nossos alunos a apresentarem uma peça teatral e a gente nunca se apropriou disso. Então, eu digo que é bastante importante essa apropriação do professor, você buscar assistir uma peça, né? Você ver uma representação. E hoje a gente tem, através da internet, aí várias oportunidades. Porque a arte de representar não é uma arte fácil, né? De levar para a sala de aula, principalmente. Mas quando a gente tem propriedade, quando a gente fala com propriedade, com carinho daquilo, a gente consegue convencer o nosso aluno. Então, eu trouxe aí, eu vou trazer para vocês um vídeo que trata aí sobre a importância do teatro na escola. Então, vamos lá para o primeiro teste aqui. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho para que eu possa encontrar aqui.
Meu nome é Ariel Barbosa, eu sou ator, diretor teatral, coreógrafo, atuo já como ator há uns 10 anos e como professor de teatro e coreógrafo há uns 5 anos. Bom, o teatro ele tem a capacidade de aumentar o poder de comunicação dos alunos, né? Tanto para uma apresentação de trabalho, quanto para a comunicação interpessoal, né? Com os colegas, a capacidade de fazer amizades, etc. Os alunos, quando eles chegam naquela fase de ter que apresentar trabalhos, eles ficam muito tímidos por estar na frente de outras pessoas, né? E não estarem acostumados a se expor, falando para muitas pessoas. Às vezes é muito pessoal, muito um com o outro aqui, né? Duas pessoas, sempre um diálogo bem curtinho. Então, quando você precisa se abrir e falar mais, existe uma dificuldade de se expressar. Eu acho que a vergonha parte daí. Então, com o teatro, principalmente desde pequenininho na escola, eles habituados a se comunicarem, a se ouvirem, isso vira natural, fica natural quando ele precisa estar de frente de um auditório ou de uma turma para explicar alguma coisa ou comunicar alguma coisa. O teatro é para quem quer ser professor, para quem quer ser palestrante, para quem quer ter uma empresa e saber falar com seus funcionários e seus clientes, né? Principalmente aquele que quer vender um produto, aquele que quer falar advogados, juízes e etc. Né? Hoje eu tenho muitos advogados que me procuram para fazer aula de teatro, para tirarem a inibição, como nós falamos antes, as pessoas ficam inibidas de falar, para saber se expressar, como colocar emoção nas palavras, né? E as técnicas que se tem para isso, a pausa dramática, pausa psicológica, né? E dentro disso tudo a gente vai trabalhando e conseguindo um resultado bem bacana. E os alunos dentro da escola, já sendo inseridos desde cedo com isso, facilita muito mais, né? Ele não precisa procurar um profissional depois, quando a necessidade bate na porta e ele precisa daquilo urgente. Ele já tem isso trabalhado intrinsecamente nele. Então, eu procurei trazer para vocês aí um pouquinho, né, um vídeo que trata sobre essa prática do teatro na sala de aula. E nessa fala a gente vê, né, ele traz aí toda a importância da gente trabalhar uma peça de teatro dentro da escola. Não só trabalhar por trabalhar, mas tudo aquilo que também envolve, tudo aquilo que contribui para o trabalho do nosso aluno, né? Para a vida, né? Para o aluno integral, em sociedade, vivendo em sociedade. Então, aí eu tenho subindo aí o próximo PPT, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do teatro na escola. Então, nós vimos um pouquinho no vídeo, e a gente vai tratar aí a importância do teatro na escola. Então, o teatro, ele tem uma importância aí fundamental na educação, podendo colaborar para que a criança tenha oportunidade de atuar efetivamente no mundo, opinando, criticando, sugerindo e também permitir ajudar o nosso estudante a desenvolver alguns aspectos como a criatividade, a coordenação, a memorização, o vocabulário. Então, os jogos teatrais, eles trazem aí todas essas fórmulas, né, para o aluno, para o desenvolvimento das inteligências que ele tanto precisa. Nós precisamos ter bastante cuidado aí quando nós propomos aí os jogos teatrais, que não é simplesmente uma brincadeira, né? Tanto nós professores como os alunos precisam ter claro qual é o foco do jogo. Por que está jogando? Por que ele está sendo proposto aquela atividade? Ou está sendo proposto, né, naquele momento? O professor deve ter clareza e os estudantes estimulados a perceber quais elementos da linguagem teatral que estão sendo propostos também naquele exercício. O que ele está desenvolvendo ali? Qual habilidade, né? A proposta lúdica dentro do teatro tem o propósito de desenvolver uma aprendizagem,
o contato com os elementos que constituem aí a linguagem teatral. E o Gardner, né, fala também que o teatro propicia o desenvolvimento das inteligências dentro do teatro, a sinestésica, interpessoal, espacial, musical, linguística. Então vejam, professor, quantos pontos positivos nós temos em trabalhar aí o teatro dentro da sala de aula. O teatro também é muito válido na educação inclusiva e a gente vem vendo isso acontecer cada vez mais, os alunos da educação inclusiva sendo inseridos, né, numa peça teatral, e também é uma forma de a gente se colocar no lugar do outro, né? Quando a gente compartilha de um trabalho, de uma apresentação junto com um aluno com necessidade especial, a gente desenvolve também no nosso aluno uma autoconsciência, né, um raciocínio, para que ele também aprenda e quem está compartilhando desse momento com ele também se coloque aí no lugar do outro. E para complementar isso, né, os benefícios do teatro na sala de aula: favorecer a interação entre os alunos, estimular o autoconhecimento e a comunicação, aumentar a autoestima das crianças e adolescentes, elevar o interesse pela leitura e estimular a criatividade. Eu não consigo ler aqui. As habilidades sensoriais, habilidades do comprometimento, né? Então vejam quanta coisa está sendo desenvolvido nessa expressão artística que nós vamos trabalhar agora no 4º bimestre. E eu trouxe, né, para essa formação, eu fiz um convite para uma amiga minha, atriz, apresentadora, Adriana Ferrari, que é nascida aqui em Capivari, né, mas que hoje mora em São Paulo, e ganhou aí, fez papéis na televisão, no teatro, né? Esse é o Instagram dela, Adriana Ferrari 1, para que vocês sigam, para que vocês acompanhem um pouquinho o trabalho dela. E eu trouxe aqui eu tenho 2 vídeos dela, né? Então vamos ver. Eu vou te fazer uma proposta indecente. É bem indecente mesmo? Mas é tão indecente, tão indecente, tão indecente, que eu acho que nem vou fazer mais. Goodbye. Não! Ai, tá bonitinho, sua proposta indecente. Ai, o que você me propor, eu topo na hora. Topa mesmo, garota. Ah, você não acredita? Não, não acredito. Ah, pois faz que você vai ver só. Ah, é? Posso fazer mesmo? Escuta, garota, então faz o seguinte: quando terminar a aula, nós vamos sair daqui, vamos até o meu apartamento, e chegando no meu apartamento, eu vou tirar tua roupa. Pecinha por pecinha. Pecinha por pecinha. E aí? Aí eu te dou um short, uma camisa velha e você vai limpar meu... Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Adriana Ferrari, sou atriz e estou aqui para falar para vocês da minha experiência com a arte, para contar para vocês como tudo começou. Bom, desde pequena eu sempre participei dos eventos da escola, da igreja, e foi aí que eu comecei a ter os encontros com a arte. Bom, sempre que havia uma festa, um evento na escola, na igreja, eu sempre participava e assim eu fui ganhando gosto pela atividade artística. Tive a sorte de ter professores que me apoiaram e me incentivaram nesse gosto pela arte. E sempre me davam oportunidade de estar em contato com a arte, seja montando as peças, em contato com o texto, com o figurino, e apresentando para a família, para os colegas, para os amigos e para os professores. Por isso a importância da arte na escola, para adquirir relações sociais, convívio social,
para levar mensagens, ideias, para desinibir, para colocar sempre o outro para pensar. E sendo assim, eu, da posse dessa experiência adquirida e do gosto pela arte de interpretar, eu comecei a dar os primeiros passos na profissão. Eu comecei a praticar de maneira amadora, depois cursos profissionalizantes, para atingir o grau de profissional na arte de interpretar. A partir daí, eu realizei trabalhos na TV, no teatro, trabalhos sociais, e com isso, a minha profissão foi ganhando conteúdo. Trabalho profissionalmente há mais de 20 anos, mas sempre mantendo como referência a base adquirida nos tempos da escola. E por isso, a importância da arte na escola para a preparação das futuras gerações. O mundo precisa de arte. A vocês, professores, coordenadores das escolas, que estão sempre lutando para manter a arte, o meu carinho, o meu amor, o meu respeito a esse trabalho maravilhoso que vocês realizam. Muito obrigada. Gostoso, né, de ouvir? Eu fiquei muito feliz quando ela aceitou aí o meu convite, né, para estar participando desse ATPC, por estar contribuindo, e ela foi muito pronta em me ajudar, em me auxiliar, em gravar esse vídeo, para que vocês aí também se encorajem, né? Se armem dessa coragem, para que a gente possa começar aí esse terceiro bimestre. Ok? Eu agradeço de coração, né, a disponibilidade aí da Adriana em fazer esse vídeo, essa palavra de coragem aí para nós. No terceiro bimestre, nós temos já uma programação aí, uma previsão da entrega do caderno do aluno em todas as escolas, né, o caderno do terceiro bimestre, mas nós temos hoje a versão online. Teremos a versão impressa, né? E eu quero começar falando a mesma coisa que eu falei o bimestre passado. O caderno do professor e o caderno do aluno são bastante importantes para quando você prepara a sua aula. Até hoje, o dia que eu estou gravando essa TPC, nós não temos ainda a versão do professor, mas é porque nós ainda estamos no segundo bimestre, né? Ela vai estar sendo disponibilizada aí a versão caderno do professor nos próximos dias. A gente tem, por enquanto, só a versão online do caderno do aluno, mas que já dá para você, para o professor aí já ir se apropriando, né? E é bastante importante que você, professor, vá se apropriando dos temas, dos assuntos que serão trabalhados aí em cada ano e série. É bastante importante lembrar também que esse material, ele foi elaborado para as aulas ainda não, para as aulas presenciais, né? Não foram preparados para o trabalho remoto. Então, eles devem ser adaptados para esse momento, para esse novo formato de trabalho. Mas é um material pronto. E às vezes a gente fica tão preocupado, né? O que eu vou dar para os meus alunos? Que vídeo que eu vou passar? E eu quero dizer que eu já estudei o caderno do terceiro bimestre, o caderno do aluno, e assim, ele traz, professor, tudo pronto para você, né? Use esse recurso, use e abuse, porque às vezes a gente fica tão preocupado em procurar um material e ele está ali do nosso lado, né? Então, lembrando também que o caderno do ensino fundamental está baseado no currículo paulista, então nós temos aí o direcionamento do terceiro bimestre para a linguagem do teatro, enquanto o ensino médio, como nós já temos falado algumas vezes, ele ainda segue o currículo do estado de São Paulo, que trabalha aí as 4 linguagens artísticas no terceiro bimestre. E aí eu trago aquela sugestão de que você trabalhe em a linguagem teatral
de forma mais específica esse bimestre, mas que você não deixe de trabalhar as outras linguagens, tá? Um outro detalhe que eu gostaria de falar são das habilidades, que a gente vai falar, inclusive, daqui a pouquinho, né? Às vezes eu vejo um caderno cheio de atividades, eu falo, meu Deus, né? Se nem presencialmente, às vezes eu acabava até antes do bimestre. Às vezes ia acompanhar algumas aulas e eu via muito isso, o professor fala assim, nossa, já acabei todo o caderno do aluno. O que eu acho bastante complicado, aliás, né? Se a gente trabalhar ele de forma adequada, a gente demora, né? A gente tem todo esse tempo. Mas é bastante importante que você saiba que nesse momento nós temos elencadas lá 4 habilidades por ano ou série que devem ser trabalhadas nesse momento e que ajuda a gente a filtrar todas essas atividades propostas nesse caderno, tá? Então, vamos ver quais são os temas propostos aí para o terceiro bimestre. No 6º ano, nós temos 3 tipos de teatro aí sendo trabalhados, o circo-teatro, a comédia e a farsa. Então, eu trouxe a definição aí um pouquinho de cada um, para que a gente vá se apropriando disso, né? O circo-teatro reúne artistas de diferentes especialidades, como malabarismo, palhaço, acrobacia, monociclo, contorcionismo, equilibrismo, ilusionismo, entre outros. Um conteúdo que os alunos gostam bastante de trabalhar, né? É bastante legal, inclusive, fazer uma apresentação com todos esses elementos do circo-teatro, né, onde cada um possa fazer uma apresentação sendo um desses personagens aí e fazer uma culminância, né? A comédia, que é o uso de humor nas artes cênicas, e a farsa, que é o gênero dramático cômico, que se utiliza de personagens caricatos, e excêntricos, além de mostrar situações exageradas. Então, eu trouxe aí a representação dos 3 tipos teatrais, e esse é um assunto, além dos elementos teatrais que são trabalhados já desde o 6º ano, a gente vai trabalhar a partir desses gêneros teatrais, tá? Circo-teatro, comédia e farsa. No 7º ano, ele traz aí o teatro de animação. Então, nós temos, o que é um teatro de animação? É um gênero teatral que inclui bonecos, máscaras, objetos, formas ou sombras, representando o homem, o animal ou ideias abstratas, onde o ator manipula aquilo que ele cria, né? Experimenta e decide os gestos que caracterizam as personagens. Lembrando que o teatro de animação não precisa ser só o teatro de boneco, e o nosso material propõe isso, né? Existem várias formas da gente trabalhar o teatro de animação, como o teatro de sombra, o teatro de bonecos, teatro de fantoches, entre outros. Então, o 7º ano traz como proposta o teatro de animação. O 8º ano traz lá as representações da matriz indígena, africana e afro-brasileira, né? Então, toda a manifestação cênica que nós temos nessas representações. A gente sabe aí, né, o índio e o negro, né, ele traz muitas representações da sua cultura, né, do seu dia a dia, e de rituais, né? Então, toda essa forma de representação de matriz indígena, africana e afro-brasileira sendo estudada de forma mais específica aí no caderno do 8º ano. No 9º ano, a gente tem tanto teatro contemporâneo como drama. Então, teatro contemporâneo, liberdade e subjetividade na produção artística, influência de uma sociedade permeada pela troca de informações, pelo uso da tecnologia e pelas novas mídias, a efemeridade das obras, criação de obras interativas nas quais o espectador participa ativamente. E o drama, que significa ação, logo, é um acontecimento ou situação com intensidade emocional, a qual pode ser representada. Então, aí fazendo um panorama do que a gente trabalha de 6º ao 9º ano, né, vejam que o nosso material, ele não traz mais uma linha cronológica, mas o aluno, ele tem
contato com esses vários gêneros da representação teatral. Além, como eu disse, da gente aprender aí os elementos teatrais, né, de ele passar por essa oportunidade de representar. No primeiro ano do ensino médio, nós vemos aí, lembrando de novo, né, que a gente tem as 4 linguagens sendo trabalhadas, né, artes visuais, música, dança e teatro. E aí, para você não se desesperar, consulte lá as habilidades, o que o material está pedindo, o que você precisa trabalhar, tá bom, professora? As habilidades nos ajudam a fazer esse filtro. Então, nós temos aí visualidade da forma conteúdo em conexão com a materialidade, os processos de criação, o corpo como suporte físico na dança, porque está trabalhando dança no ensino médio, matéria sonora e significação, o som das palavras, música coral, o som dos textos e das bandas na escola, parâmetros sonoros e timbres sendo trabalhado na música, e o corpo no espetáculo, né? Intervenção em espaços não convencionais sendo trabalhado aí na linguagem artística teatro. No segundo ano do ensino médio, os alunos continuam trabalhando aí a poética pessoal, com os temas desenho de animação, dança e suas modalidades, a construção dos jingles e a improvisação teatral. E no terceiro ano do ensino médio, projetos de tecnologia e ambiente digital. Pesquisar profissionais e profissões diretamente ligadas à linguagem da música, investigar e reconhecer por meio da experimentação as possibilidades do uso da tecnologia nas linguagens artísticas, compreender e relacionar as diversas linguagens artísticas de forma integrada na produção de um videoclipe, usar linguagens e mídias em situações de planejamento e desenvolvimento de projetos artísticos e musicais. Então, percebam que eu trouxe para vocês um panorama, né, um resuminho de todos os gêneros teatrais, dos assuntos que nós vamos trabalhar aí no terceiro bimestre. Um componente curricular bastante específico, de sexto a nono ano, e as 4 linguagens sendo trabalhadas aí no ensino médio, e as habilidades nos auxiliando em tudo isso. Então, aí nós temos as habilidades que já foram elencadas pela SEDUC e que já foram disponibilizadas para vocês, que nos trazem o que trabalhar. Nos encontros passados, se você não viu, né, convido para que você veja a TPC passada, a gente fez um estudo de como ler uma habilidade. Então, aqui eu grifei não os verbos, né? Eu grifei os conteúdos que nós vamos trabalhar aí em cada ano e série com as habilidades elencadas pela SEDUC. Então, nós temos aí, no sexto ano, nós temos o circo-teatro, né? Reconhecer e apreciar artistas, grupos coletivos do circo-teatro. Nós temos na segunda habilidade, aí, na habilidade 25 do sexto ano, investigar, identificar e analisar a comédia e a farsa como gêneros teatrais e a relação entre a linguagem teatral e circense em diferentes tempos e espaços, aprimorando a capacidade de apreciação estética teatral. Nós temos também explorar diferentes elementos envolvidos na composição de acontecimentos cênicos, tanto da comédia, como da farsa, como do circo-teatro. E nós temos aí como processo de criação, investigar e experimentar. Então, esse verbo é bastante importante, né? Quando a gente lê uma habilidade. O que é experimentar, né? A experimentação se faz muito importante. Diferentes funções teatrais. Quais são essas funções propostas? De ator, de figurino, de aderecicista, maquiador,
visagista, né? E compreender a relação entre elas nos processos de criação de personagem. Então, aí eu proponho que vocês façam um trabalho individual, colaborativo, em grupo, né? Onde a gente tenha também, mais uma vez, a participação da família, né? E aí a gente vai falar depois de algumas sugestões. Lembrando que tudo isso são as habilidades do 6º ano. Para o 7º ano, a gente tem aí, trabalhando ainda teatro, o teatro de animação, então reconhecer e apreciar artistas e grupos do teatro de animação. Explorar diferentes elementos envolvidos na composição de acontecimentos cênicos do teatro de animação. Quais são esses elementos? Personagens, adereço, cenário, iluminação, sonoplastia e reconhecer seus vocabulários. Uma outra habilidade, pesquisar e criar formas de dramaturgia do teatro de animação, em diálogo com o teatro contemporâneo. E a última habilidade, compor cenas, performance, esquetes e improvisações com base em textos dramáticos ou outros estímulos, por exemplo, música, imagens, objetos, explorando o teatro de animação e considerando a relação com o espectador, né? Então, se colocando também como ator e como plateia. Como que eu me comporto quando eu tenho alguém assistindo, quando eu tenho alguém acompanhando, alguém sendo plateia? Aí nós temos as habilidades do 8º bimestre, então reconhecer e apreciar manifestações cênicas de matriz indígena, africana e afro-brasileira de diferentes épocas, investigar, identificar e analisar poéticas pessoais em diferentes tempos, né, sempre relacionado ao componente teatral, explorar diferentes elementos envolvidos na composição de manifestações cênicas de matriz indígena, africana e afro-brasileira, investigar e, de novo, o verbo experimentar diferentes funções teatrais, e aí cita aí os elementos do teatro, ok? 9º ano, reconhecer e apreciar artistas, grupos coletivos e manifestações cênicas de teatro contemporâneo, né? Investigar, identificar e analisar o drama como gênero teatral, explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos do drama, do teatro contemporâneo e do cinema, experimentar diferentes funções teatrais, e aí traz de novo os componentes, os elementos do teatro, né? Então vejam, gente, que de 6º a 9º ano a gente tem diferentes gêneros teatrais, e aí a gente tem linkado a isso os elementos do teatro para que o nosso aluno possa aí desenvolver também essa habilidade. Aí quando nós chegamos no ensino médio, nós temos, como nós já vimos, né, as 4 linguagens sendo trabalhadas, e ainda a gente não tem um código para essa habilidade, porque ela aparece lá no currículo paulista, que deve estar sendo, era para estar sendo, né, homologado esse ano para o ensino médio. Então, nós temos aí, inferir com base em imagem processos de intervenção em arte. Identificar com base em registro de projetos ideias de intervenção em artes visuais, dança, música e teatro. Reconhecer a expressividade no corpo, na sonoridade e na matéria. E distinguir espaço cênico e não convencional. 2º ano do ensino médio, para o 3º bimestre, nós temos aí analisar a materialidade em arte e utilizar suas possibilidades em processos de criação e forma conteúdo, operar com diferentes procedimentos artísticos na criação de poéticas pessoais ou de projetos colaborativos, pesquisar festivais e salões como forma de mostrar a produção artística. Eu adorava trabalhar esse tema, festivais e salões, e aí a gente analisar os processos já trabalhados nos bimestres passados como continuidade aí.
na improvisação teatral. Então, vejam quantos assuntos sendo propostos e quantas habilidades sendo desenvolvidas, né? Para o terceiro ano do ensino médio, nós temos aí pesquisar profissionais e profissões diretamente ligadas à linguagem da música, bandas, né, que eles conhecem, de pessoas que moram, que são colegas, que são produtores ou músicos. Gostava muito de trabalhar isso também. Investigar e reconhecer por meio da experimentação as possibilidades do uso das tecnologias nas linguagens artísticas, compreender e relacionar as diversas linguagens artísticas de forma integrada na produção de um videoclipe e usar a linguagem e mídias em situações de planejamento e desenvolvimento de projetos artísticos. Então, a gente tem aí um panorama de todos os conteúdos e de todas as habilidades. Eu fiz questão de trazer nessa formação para que o professor que não tem aí todos os anos de série, eles também saibam, né, o que está sendo trabalhado na outra série. Às vezes eu não tenho tempo de estudar, né, eu dou aula só no ensino médio, o que está sendo trabalhado lá no ensino fundamental? Ou eu dou aula só no 7º e 8º ano, o que está sendo trabalhado no 6º e no 7º ano? E dessa forma a gente faz uma socialização aí de todos os temas trabalhados, ok? Me desculpem. É bastante importante a gente perceber também, né, tanto o teatro na escola, como o teatro em casa, isso eu estou dando uma dica enquanto até professora, tá? Enquanto eu trabalhava isso em sala de aula. Me desculpem, precisei beber um golinho de água aqui. Eu acho bastante importante, né, a gente reforçar que o teatro na escola, ele não tem o caráter, o objetivo de formar atores, mas ele tem o caráter de trazer a experimentação, de propiciar ao nosso estudante experimentações nesse sentido. E eu gostaria aí de reforçar o quanto o teatro é poderoso, né? Mas que algumas regras precisam ser analisadas e respeitadas para que o desafio não seja traumático para o nosso aluno. Então, quando eu lecionava o componente de teatro, eu gostava de conversar e deixar muito claro com eles algumas regras, né? Então, assim, perceber o espaço cênico. Então, não adianta, às vezes, ele tem que enxergar, né, onde vai acontecer a representação, ele tem que visualizar aquele espaço como um espaço cênico. Então, muitas vezes, mesmo dentro da sala de aula, eu delimitava um espaço, né, colocava lá mesmo uma fita crepe, né, para delimitar que naquele espaço era um espaço de representação, um espaço sagrado, né? Muitas vezes eles têm dificuldade de identificar esse espaço teatral dentro de um espaço que eles estão diariamente, ou seja, dentro da sala de aula, né? Então, se a gente tivesse um espaço fora da sala de aula, falando agora do período presencial, é mais fácil da gente conseguir ter essa relação com o aluno. Tem alguns professores, por exemplo, que tem a sala de arte, que não é a sala de aula, né? Algumas escolas ainda têm esse privilégio de ter a sala de arte. Então, deixar um espaço reservado para esse espaço cênico, que quando eu estou nesse espaço cênico, eu sou ator, e quando eu estou fora do espaço cênico, eu sou o apreciador, eu sou a plateia. Diferenciar o corpo do cotidiano do corpo em um estado cênico. Então, eu vou lá na frente, eu preciso me concentrar para representar, né? Eu preciso ter... e os alunos, eles têm muita vergonha, né? E a gente tem que saber também que não é uma escola de teatro. A gente está propondo experimentações. Por isso que eu sempre digo que uma peça teatral, né, como produto final, ela é um ápice que quem conseguir, assim, já passou por todos os outros processos, né? Para que o nosso aluno esteja à vontade para isso, para que ele esteja preparado para isso. A importância dos adereços, do figurino na interpretação. E aqui eu quero chamar a atenção que quando eu vejo
um aluno de uniforme fazendo uma apresentação teatral, ele não tem essa apropriação, ele não tem essa ressignificação que ele não é mais o Paulo, mas que naquele momento ele é um personagem. Às vezes, não é possível tirar o uniforme, trazer um figurino. Então, nesse caso, eu aconselho que vocês tenham adereços, né? Então, sabe de festa, né? Aquele negócio que coloca no pescoço, rabo de gato, que chama, né? Ou então pulseiras, ou um brinco grandão, que aquela menina não... Um chapéu, né? Quando a gente usa esses artifícios, esses adereços, eu começo a me apropriar do personagem. Eu deixo de ser o Paulo para ser o personagem que eu estou representando, seja lá um personagem, um animal, ou uma mãe, ou um pai. Mas se eu me coloco no palco de uniforme, sem nenhuma preparação, eu vou falar baixo, eu não vou postar a minha voz, eu não vou representar. Então, eu queria lembrar a importância disso para vocês, né? Postação da voz. A gente fica assim lá atrás, fala mais alto, né? Mas isso é um trabalho que precisa ser feito com o meu aluno, né? É um trabalho que tem que ser feito da postação, que ele não está falando para o primeiro da fileira que está ouvindo. Quando ele faz uma apresentação teatral, ele está falando para a plateia, e ele precisa ensaiar, ele precisa testar essa voz. Então, eu costumava fazer alguns exercícios, né? Imaginar alguém que está lá longe e eu vou falar com ele, e aí eu dava algumas comandas, eu vou falar com muito medo com ele, mas ele tinha que perceber, e às vezes eu até colocava um aluno fora da sala de aula, né? No meu caso eu tinha sala ambiente, por isso que eu fazia isso, e eu tinha um espaço fora da sala que dava para fazer, né? Então, teria que ser fora da sala de aula, porque senão eu vou começar a falar muito alto e o professor da sala do lado não vai entender. Mas para eu entender que eu tenho que falar com alguém que está distante de mim, então a minha voz ela tem que ser potencializada, ela tem que ser postada. Que eu estou também representando para o outro, né? Então, às vezes, os gestos, eles devem ser exagerados, porque alguém tem que compreender, eu não vou falar, então eu tenho que abrir a boca, eu tenho que gesticular, eu tenho que representar. E aí, o que nós já falamos, ator e plateia, eles fazerem parte dessas duas experiências como respeito e compromisso. Aí vocês vão me falar, Kézia, você está falando tudo isso, mas nós não estamos na sala de aula, né? A gente está em trabalho remoto. Mas mesmo assim, eu acho importante que vocês trabalhem esses itens, tá? Que vocês coloquem, que vocês lembrem eles, que vocês façam alguns exercícios, né, de postação de voz, de representação, né, que eles tenham essa vivência até que você peça aí um produto final, um trabalho de representação, tá? E eu trouxe mais um participante, né, eu tenho 3 participações para essa TPC, tá? E um participante é o Wellington, né? Eu conheci o Wellington na Escola Suzana. Os professores de Indaiatuba devem estar reconhecendo o Wellington, se já foram professores dele ou se já foram colega de trabalho. Eu pedi também para o Wellington gravar aí uma fala, né, da importância do teatro na escola para ele, porque as primeiras peças teatrais que ele teve contato foi lá na escola, né? E aí ele terminou o ensino médio, ele já começou a fazer faculdade, ele já começou a ser professor eventual, começou a exercitar o teatro dentro da escola, tanto quanto aluno como professor. Hoje ele não está mais, né, dando aula na rede estadual, ele trabalha aí no município, dando aula de teatro. O Wellington também tem Instagram, sigam ele lá, né, o Ella Ayrton. E ele fez uma peça, né, que eu tive o prazer de acompanhar. A Minha Mãe é uma peça, né, onde ele representa a Dona Hermínia. Um papel muito legal, uma causa beneficente, fez grande sucesso, e esse é ele aí como Dona Hermínia, né?
E o Wellington também tem um recadinho aí para vocês, tá bom? Então, vou subir o vídeo dele aqui, só um minutinho. Eu ainda estou aprendendo também a trabalhar com o Teams, viu, gente? Então, vídeo do Wellington. Espero que vocês possam ouvir bem aí, tá bom? Olá! Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de cumprimentar a todos os meus amigos professores da diretoria de ensino de Capivari. Para mim é uma honra estar aqui dando esse relato para vocês. Bom, meu nome é Wellington Ayrton, eu sou pedagogo e também sou professor de teatro aqui na cidade de Indaiatuba, São Paulo. Eu fiz uma colinha aqui só para me organizar e também para nós nos organizarmos, para mim não perder nenhum tópico e passar tudo que eu gostaria de passar para vocês um pouquinho da minha experiência com teatro. Meu primeiro contato com teatro foi na escola, onde eu tive uma aula de arte com o professor, e ele nos reorganizou, nos reuniu em grupo, onde nós começamos a trabalhar o que nós íamos fazer para apresentar numa grande apresentação que teria numa data especial, que eu não me recordo agora a data correta. E aí nós tivemos esse primeiro contato. Para minha vida foi muito importante essa experiência, pois ele conseguiu mover, ele conseguiu nos incentivar naquilo. E nós saímos de um campo de conforto, onde estava tudo na teoria, tudo na teoria, tudo na teoria. De repente, fomos para a prática. E isso nos moveu, isso nos trouxe experiência. Então, essa aula de arte, ela modificou, pelo menos, a minha vida, porque foi através daquele primeiro contato com o teatro que hoje eu consigo trabalhar nessa área que eu gosto muito, nessa área que eu penso. Antes de eu acabar esse tópico, eu anotei aqui, que eu também tenho que falar um pouquinho do que eu faço. Eu tenho um grupo de teatro aqui na cidade de Indaiatuba chamado Força Jovem, onde nós temos esse grupo de voluntariados, que são jovens, a partir de 10 anos até faixa etária que não cabe a nós citarmos, que tenham voluntariado, a gente vai colocando no grupo, tem pessoas até de 60 anos no grupo, então tem de jovens até 60 anos, é um público que a gente atende. O Força Jovem, ele faz o quê? Ele faz apresentações teatrais para causas, instituições, ações, crianças munícipes, orfanatos e entre outras. O grupo ele existe desde 2013 e através desse grupo que ele é existente, foi através de um projeto dentro de sala de aula. Foi um projeto que começou de uma brincadeira e começou a homenagear uma mãe, que nós fizemos, foi relatado o tema, para homenagear o Dia das Mães. E aí, os alunos, na época, chamaram, porque eu era aluno de uma escola, eu estudei nessa escola toda a minha vida, e, de repente, eu fui incentivado pelos meus professores a fazer faculdade para ser professor, para ser mestre, como eu sempre quis. E aí eu comecei a estudar. Teve muitos desafios, porque eu sempre estava no meio dessa popularidade toda, vamos colocar assim. Porque, além disso, eu trabalhava no Grêmio da escola, que era voluntário, e fazia essas ações. Até que eu fui fazendo, cursando, finalizei o ano. Em seguida, já entrei na faculdade, já comecei a exercer, já comecei a trabalhar também como professor eventual, e aí começaram a ter esses temas, e aí foi essa primeira apresentação onde nós criamos o tema Minha Mãe é uma Peça, que é através da produção do artista Paulo Gustavo, aonde a gente exerce toda essa prática, onde eu faço o papel da mãe, da Dona Hermínia, que representa muito as mães, né? Então, essa caixinha de tirar o eu, Wellington, e colocar essa personagem, Dona Hermínia,
é muito complicada, mas ao mesmo tempo é muito intensa. Porque da mesma forma que eu estou falando com o Wellington aqui, eu estou falando, quer ver, com Dona Hermínia. Posso vir aqui e falar como Dona Hermínia para vocês. Bora, gente, bota para subir isso aqui. Vamos movimentar, vamos se reinventar. Vamos começar a fazer as coisas acontecer diferente, gente. Porque dona de casa é assim, professor é assim. Professor se reinventa, principalmente professor de arte. Ele não pode ver uma caixinha de papelão, ele não pode ver um EVA, ele não pode ver nada que ele já está construindo. E isso é importante. Você fazer a construção, seja qual for ela, do personagem, da integridade, da aula, da disciplina, do caráter do aluno e principalmente dos nossos valores. A gente sempre nos reinventar, a gente sempre nos renovar. E hoje eu estou aqui para passar um pouquinho para vocês. O meu grupo ele é muito atuante aqui na cidade de Iratuba e região. Fizemos várias apresentações para fora, graças à produção do artista e também a muitas visualizações hoje. Fui considerada a melhor cosplay do estado de São Paulo, fazendo a Dona Hermínia. E nós colocamos muita gratidão, porque, querendo ou não, é um trabalho muito sério. E o teatro, ele nos move isso. Hoje eu tenho crianças que passavam por necessidades, muitas vezes com distúrbios mentais, vamos colocar aqui exemplo, e em outros caráteres, e a gente consegue trazer, abrir esse leque e trazer todos. E aí hoje, muitas mães, que além do grupo de teatro, nós temos o grupo de mães amigas, que caminham lado a lado com a gente, acompanhando esse trabalho, nós conseguimos abrir esse leque e colocar para todos eles. Então é um trabalho muito intenso. O teatro não é só subir no palco, ele vai muito além de subir no palco. Todos nós subimos no palco, o palco da vida. Caiba a nós apresentarmos da melhor forma, pois amanhã a cortina pode fechar e aquele aplauso que nós esperávamos não vai acontecer. Se nós não nos movermos agora, não nos agirmos agora, nós não vamos conseguir nos reinventar. Se nós não nos encantarmos agora, nós não vamos conseguir encantar os outros. E é isso que eu deixo aqui para vocês. O meu papel dentro dessa sociedade, através do teatro, é levar sorrisos, é levar sentimentos, é levar expressões, é levar olhares e, acima de tudo, levar valores. Porque é o que nós precisamos para essa sociedade. Uma sociedade mais crítica, uma sociedade mais justa. E isso acontece dentro de uma sala de aula, dentro de uma sociedade, de uma empresa, enfim, em casa. Tem vários outros exemplos. Só que vocês, meus amigos professores, vocês são os incentivadores para muitos. Da mesma forma que eu tive o meu incentivador, pode ter certeza que vocês estão incentivando muitas outras pessoas. Não só no meio do teatro, mas entre outros meios de profissões. Então, sejam intensos, se reinventem, saiam da zona de conforto. Vamos tentar largar um pouquinho essa teoria e vamos para a prática. Vamos fazer. Porque o teatro ele dá memorização, ele ajuda na concentração, ele ajuda no jeito, e através disso nós vamos descobrindo, através de um projeto, nós vamos descobrindo grandes nomes, grandes atores. Possa ser de sucesso? Possa ser de sucesso, mas vocês podem despertar o interior dos seus alunos e colocar o exterior para fora. E quando vocês descobrirem isso, e eles descobrirem, tudo vai se tornar mais fácil. Então eu deixo aqui os meus sinceros agradecimentos. Espero que eu possa ter somado um pouquinho mais nessa parte da fala do teatro, dessa
prática do teatro. Estamos passando por um momento muito complicado, então nós estamos se reinventando, estamos fazendo videochamadas, videoaulas, enfim, de todos os modos, e acreditar nisso. Então eu deixo uma frase aqui para encerrar, que eu coloco assim: a gente só encanta quando se encanta. Se eu não estiver encantado com o meu objeto de conhecimento, eu não posso encantar o outro. Eu deixo essa fala do Mário Sérgio Cortella. Um grande beijo a todos vocês. A minha gratidão, a gratidão por ter dado esse relato para vocês. Muito obrigado. Quero agradecer aí, né, a participação do Wellington, uma participação bastante honesta, bastante sincera, né, e que é isso mesmo, né, gente? O quanto nós somos importante, o quanto nós nos fazemos importante aí na vida do nosso aluno, né, do nosso aluno mesmo, de todas as nossas habilidades, de todas as habilidades que nós devemos desenvolver. Eu trouxe agora, vou apresentar antes de subir o próximo vídeo, eu trouxe para vocês algumas possibilidades da gente estar trabalhando aí com o teatro no terceiro bimestre, né? E uma dessas formas, eu vou trazer aqui para vocês, só um minutinho, vamos ver se eu consigo subir um videozinho. Olha que legal. É uma paróquia. A minha irmã tá me irritando, a paciência tá acabando, eu acho que vou explodir. Tô por aqui, não lava mais nenhuma louça, fico usando a minha roupa, ronca mais que uma Kombi. Ela é assim, vou te contar. O nome dela é Kathleen e o sobrenome é Quintin. É chata e desengonçada, empolgada pra valer. O nome dela é Kathleen e o sobrenome é Quintin. E se tu ficou com dó dela, leva ela pra você. A minha irmã tá me irritando, a paciência tá acabando, eu acho que vou explodir. Tô por aqui, ela mexe nas minhas coisas e fica com cara de mosca pensando que eu não vi. Ela é assim, vou te contar. O nome dela é Kathleen e o sobrenome é Quintin. É chata e desengonçada, empolgada pra valer. O nome dela é Kathleen e o sobrenome é Quintin. E se tu ficou com dó dela, leva ela pra você. O nome dela é Kathleen e o sobrenome é Quintin. É chata e desengonçada, empolgada pra valer. O nome dela é Kathleen e o sobrenome é Quintin. E se tu ficou com dó dela, leva ela pra você. Cat. Ela é a Kathleen Quintin. Olha só que legal. O cara de mosca foi sacanagem da Pudim. Não tinha necessidade de colocar no take, não. Eu tenho cara de mosca? Tem um espaço que cabe nós dois aqui na cama, Wix. Anda logo. Você gosta da minha malemolência, Wix? Olha essa cremosidade, olha. Já pensou um beijo molhadinho? Sai fora. Vem cá, Wix.
Você não vai resistir, tá, Wix? Você vai me amar um dia. Gente, esse canal é um canal muito legal que eu sigo, é da Camila Pudim, e ela chama Batom Atrevido. Tem tanto no Instagram como no YouTube. E olha só que legal, né? A gente já tinha trabalhado com paródia, mas vocês já tinham trabalhado representar uma paródia? Então, ela traz várias possibilidades, achei muito legal e por isso trouxe aqui para vocês, tá bom? Representar uma paródia. O outro que eu queria trazer para vocês é esse daqui, que também foi bem... I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. I used to be so beautiful, now look at me. My actions are I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. Então, mais uma vez eu trago o TikTok, né? Que dá para trabalhar bastante representação, figurino, né? Tem muitos exemplos. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Muitos exemplos para que vocês possam estar trabalhando o teatro, né? Uma ótima ferramenta aí. E dando continuidade, falta pouquinho agora, tá bom, gente? Deixa eu ver em que parte que eu estou. Aqui. Então, o TikTok traz bastante, eu vi que vocês já estão compartilhando lá no grupo, né? Algumas coisas que vocês já estão trabalhando no TikTok. Gosto muito quando vocês compartilham comigo, quando eu vejo vocês trabalhando alguma coisa legal, diferente e que possa contribuir com o colega. Então, nós temos aí alguns meios de comunicação, alguns aplicativos, né? No Instagram, nós temos o Projeto Teatro na Escola, com algumas dicas bem interessantes, e eu trago de novo toda a matéria e o currículo mais, com planos, comentários, né? O que é a tendência, né, de aprender, e algumas habilidades trazem lá para que sejam individual, colaborativa ou coletiva, né? E é muito importante, professor, que você saiba que nós temos aluno de escola regular, nós não trabalhamos numa escola de teatro. Então, quando você pede uma atividade, que a comanda seja clara, que o aluno saiba aquilo que você está pedindo, que aquilo que você está solicitando. Tenha também em mente que o aluno está aprendendo e possivelmente nunca passou por uma experiência teatral. Atenção ao tempo. Então, o tempo que eu digo é o bimestre, né? Qual é o foco do seu trabalho? Disponibilize temas ou texto curto para os estudantes, nesse momento, para que eles possam se concentrar no desenvolvimento dos elementos e apresentação. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala para o aluno, olha, você vai ter que fazer uma apresentação de um teatro de sombra dia 17. Então, vejam quantas coisas ele tem que pensar para fazer essa apresentação. Ele tem que pensar numa história, ele tem que redigir a história, depois ele tem que criar os personagens, tem que confeccionar isso, ensaiar.
E o bimestre é curto, a gente não tem tempo para isso. Então, o que eu sugiro? Que você disponibilize para os alunos pequenos textos ou temas. Quando você dá o tema, tem professor que não gosta de trabalhar o texto pronto, né? Tudo depende do seu objetivo, né? Ou você pode, por exemplo, dentro de uma fábula, por exemplo, né? Tô tendo a ideia agora, que ele modifique a fábula, que ele faça a fábula engraçada em forma de comédia, né? Que ele encene isso em forma de comédia ou em forma de um drama, né? Que ele transforme. Então, a partir disso, o aluno deixa de ter que pensar na história, porque quando ele pensa, ele é limitado, ele só pensa em coisinha de mãe, pai, filhinho, né? A maior parte das vezes, viu, gente? Porque os alunos nos surpreendem muito. Mas pensando no pouco tempo que a gente tem, eu sugiro que vocês já encaminhem os textos, né? Para que eles já vão direto para a confecção, para a elaboração, se você for dar alguma coisa mais prática, tá? Então, comanda clara. Tenha em mente que o aluno nunca passou por essa experiência, ter foco no tempo aí que nós temos para desenvolver isso, elogie o processo, né? Tudo que ele fizer é bastante importante que seja elogiado. Diga a importância da sintonia a respeito entre ator e plateia durante a apresentação. Permita ensaios, porque ele fica bastante nervoso no dia da apresentação, né? E não avalie, né? A gente tem falado disso bastante. Apenas o produto final. Avalie o processo, o engajamento, todo o esforço, porque no dia pode dar tudo errado, mas ele tentou e ele não deve ter uma nota prejudicada por isso. Eu trouxe agora uma última fala do Fred, um colega particular meu, que quem mora aqui em Capivari deve conhecer, né? O Luiz Frederico, que é ator, professor, e também deixei o Instagram dele aí, né? Luiz com s.frederico.923, uma pessoa que eu tive o prazer, fui professora, depois tive o prazer de trabalhar junto com ele no Colégio Objetivo. E o Fred, ele é desses apaixonados pelo teatro. Aliás, as 3 pessoas que eu trouxe para contribuir aí com a nossa formação são pessoas apaixonadas pelo teatro, né? E eu resolvi fazer esse convite para que a gente tivesse mesmo esse brilho nos olhos ao ouvir essas pessoas, né? A gente sentir esse brilho nos olhos quando ouve essas pessoas. Então, vamos ver aí qual o recadinho que o Fred tem para a gente. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho. Opa! Olá, eu sou Luiz Frederico, sou formado em teatro pelo Conservatório Carlos Gomes de Campinas e eu fui convidado aí pela professora Késia, né, que foi minha professora, para contar um pouquinho da minha experiência com teatro para vocês. Quando eu estava no primeiro ano do Fundamental 1, eu tive o meu primeiro contato com teatro. A minha professora, ela desenvolvia algumas encenações de textos que existiam no material pedagógico. E ela viu aí que a gente gostou muito desse trabalho, né? A gente formou um pequeno grupo de teatro dentro da escola e ela continuou a incentivar esse trabalho. E nós tivemos a sorte de que ela foi nossa professora no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Terezinha de Jesus Juliane, faleceu há pouco tempo, inclusive. E a gente desenvolveu aí, nesses 3 anos, alguns trabalhos muito bacanas de teatro. Quando a gente entrou no 4º ano do Fundamental 1, a gente teve uma outra professora que tomou conhecimento desse processo, desse trabalho que a gente desenvolvia e continuou incentivando esse trabalho. Ela apresentou para a gente alguns textos teatrais, né? E que a gente pôde ter aí contato com o universo do teatro um pouco mais a fundo. No futuro, quando eu estava no ensino médio, no Colégio Padre Fabiano, eu tive contato com um trabalho que foi pioneiro aí no estado de São Paulo, desenvolvido pela Secretaria de Cultura do Estado, onde veio para Capivari
um dramaturgo, uma diretora e uma preparadora cênica. Eles desenvolveram aí um trabalho de teatro muito bacana que contava a história da cidade. E aí foi quando eu tive um contato maior ainda com o teatro profissionalmente. Então foi muito bacana e uma paixão que ficou para sempre, né? Aí eu acabei desenvolvendo vários trabalhos de teatro aqui na cidade, com grupos amadores aqui da cidade, né? Comecei a trabalhar na Secretaria de Cultura, passei a ser professor de teatro pela Secretaria de Cultura, desenvolvi também vários trabalhos, fui trabalhar num colégio particular, e aí eu percebi que estava na hora de eu me especializar de verdade mesmo, e eu fui estudar teatro. Em Campinas eu tive várias experiências, desde ópera, balé, trabalhei como cenógrafo, como figurinista, como maquiador, como ator, como produtor, né? Várias experiências diferentes aí do teatro durante um bom tempo da minha vida. E foi numa pandemia, né, que teve aí do H1N1, que a gente ficou meio desesperado até uma época que a gente ficou sem trabalho, né? E está sendo assim parecido agora também com os meus amigos atores, aí eles estão tendo esse problema. Hoje em dia eu estudo arquitetura porque eu quero me especializar em arquitetura cênica, né? Trabalhar com cenários e uma série de coisas. Então, professores, eu quero dizer para vocês que o trabalho que vocês desenvolvem em sala de aula é muito importante, né? Alguém um dia vai querer fazer alguma coisa que foi incentivada aí pelos professores, né? Então, por mais pequeno que seja o interesse das crianças, porque hoje em dia a arte está meio abandonada, ninguém quer fazer, ninguém quer participar, eu acho de extrema importância, né, o apoio e o incentivo de vocês, né? Porque de repente aí um dia vocês vão ter um ex-aluno que foi estudar e que foi desenvolver esse de dores, né? E continuem esse trabalho. A todos. Muito obrigado e até. Eu quero agradecer aí o Fred, né, pelas palavras incentivadoras e sinceras também, do quanto o trabalho do professor é importante, né? Eu agradeço de coração, Fred, por toda essa palavra, por todo esse encorajamento, né? E que vocês tenham certeza disso, viu, gente? Que vocês fazem a diferença. E quando a gente trabalha teatro só no papel, a gente não permite essas experimentações, né? Então, o quanto é importante que a gente permita isso, né? Que a gente leve para os nossos alunos essa experimentação, esse brilho nos olhos. Mas para isso a gente tem que levar junto o brilho nos olhos. A gente tem que participar junto, a gente tem que fazer, né? A gente tem que contagiar. Eu já contei para vocês que eu falava para os meus alunos, permitam-se, eu usava essa palavra, permitam-se que eu te convença de fazer, né? E a gente precisa chegar com esse encantamento, com esse brilho nos olhos, para que eles também possam se contagiar. Então, eu vou chamar, nós estamos quase no final, né, da nossa apresentação, mas eu tenho aqui ainda os últimos recadinhos. Espero que vocês não tenham desistido de me acompanhar, que estejam aí firmes e fortes, né? Eu já falei lá no grupo de arte, né? A nossa próxima TPC é uma TPC de boas práticas em trabalho remoto. Então, eu quero deixar o convite para todos vocês que queiram compartilhar, né, alguma boa prática, alguma coisa que vocês fizeram que deu sucesso. Eu já conversei com alguns professores que toparam, né? Mas se mais alguém quiser participar, mais alguém, a gente não tem data definida ainda, porque a gente está guardando o calendário de ATPCs do terceiro bimestre, que começa agora em agosto, né? Mas assim que a gente tiver esse calendário,
eu vou passar para vocês lá no grupo, tá? E eu aguardo, assim, de coração que vocês possam trocar essa experiência. Quando a gente troca, a gente também aprende. Não é um ATPC que você vai fazer, viu, gente? Quem vai fazer sou eu. Você só vai participar, você vai contribuir. Porque alguns professores estavam com receio, né? Com todo o trabalho que vocês já estão tendo em ter que elaborar um ATPC. Não, você vai pensar aí numa atividade, num tema que você, alguma boa prática que você tenha vivenciado e que você gostaria de compartilhar com os demais colegas. Nós temos também aí o nosso grupo no WhatsApp, né, onde a gente faz as nossas trocas, onde eu posto lá alguns materiais, e onde vocês compartilham também as boas práticas de vocês. Nós temos um grupo no Facebook, que é o Trocando Arte, diretoria DER Capivari. Ele está meio esquecidinho lá, mas compartilhem também quando vocês tiverem alguma coisa. O meu e-mail, kesialilena@hotmail.com. Eu quero dizer também que logo depois dessa apresentação vocês recebem a gravação da TPC, que é o mesmo link, né? Inclusive eu quero convidar vocês a curtirem aí a página da Diretoria de Ensino de Capivari no YouTube, que isso também é importante para que a gente possa chegar ao maior número de professores aí também, né? E principalmente que vocês preencham o formulário que vai junto. Esse formulário, e sejam sinceros, eu sempre digo isso, né? Que vocês também sejam sinceros e honestos, sugiram temas para que a gente trabalhe, falem se vocês gostaram do que viram hoje, né? Se foi válido para a sua prática, enfim, eu espero todas as críticas e as sugestões também. Contem sempre comigo, tá? Estou sempre à disposição. Às vezes eu não estou disponível no grupo, mas assim que possível eu sempre respondo. Não respondo na hora, né? Mas sempre que possível eu estou lá respondendo vocês. Obrigada, professor, pelo seu empenho. Obrigada, coordenador, né? Meu grande abraço para vocês. Fiquem bem. Isso vai passar, se Deus quiser. Mesmo longe, sintam-se abraçados, né? E eu vou deixar aí mais uns minutinhos para que vocês digam aí também no chat, falem se foi válido, se vocês gostaram aí dessa ATPC. Pessoal, até a próxima. Um grande beijo, bom trabalho para todos e contem comigo, viu? Até mais.